Vamos orarmos com fé? Enquanto ele organiza os aparelhos dele, para vir aqui para frente. Vamos orar por ele. Bendito Deus, querido amado meu Pai, meu Deus. Aleluia, Deus abençoa teu Bendito Deus, querido amado Pai, Senhor, está teu filho aqui. Deus que irá fazer uso da sua palavra, como tem falado no louvor. Deus continua falando neste lugar, através da vida do pastor Wellington, amém? De perto nós estamos, a palavra com o pastor Wellington, é isso mesmo? E as palmas, louva Jesus. Glória. Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Quero fazer menção somente no versículo para nós meditarmos nessa noite. Desde já, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por entrar por essas portas, por fazer, aleluia, exposição da sua palavra. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha, que dá credibilidade ao meu ministério. Minha esposa sempre está comigo. Me acompanha o pastor Gilberto, pastor presidente da igreja a qual nós congregamos ali em Lipa, Igreja Remanescentes da Promessa, e me acompanha também o evangelista Fábio. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 6, verso 4 diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos um tema e por ele seremos norteados nessa noite: firmes e inabaláveis. Glória. E ninguém consegue ficar firme e inabalável diante da presença do Eterno se não for através da oração e da palavra. Glória. Foi perguntado a W. Tozer: o que é mais importante, a oração ou a palavra? E ele disse: pergunta para um pássaro o que é mais importante, se é a sua asa direita ou se é a sua asa esquerda. Porque se faltar uma asa, o pássaro não decola. Assim é a vida do cristão. A oração e a palavra está atrelada. Nós precisamos ter uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra do Deus eterno. Quando nós vemos aqui em Atos capítulo 6, o verso 4, eles estão dizendo: mas nós perseveraremos na palavra e na oração. Porque é isso que nutre a vida de todo cristão. É isso que norteia a vida de todo cristão. Quando nós vemos em Atos capítulo 12, o verso 5, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a Pedro. Ele estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele. E o anjo vai buscar Pedro, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. Glória. Glória. Você precisa ficar firme na oração. Glória. Você precisa ficar inabalável na oração, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Em João capítulo 2, o verso 4, Jesus disse: o que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chega em João capítulo 17, o verso 1, Jesus diz: Pai, agora é chegada a minha hora. Porque tem hora para as coisas acontecerem. É só filme, novela, revista, série que acontece da noite para o dia. Na obra de Deus é degrau por degrau. É embasado na oração e na palavra. O livro de Atos, ele é uma dobradiça. Ele fecha os evangelhos e abre as cartas. E poderia também ser chamado como Atos do Espírito Santo. Porque do capítulo 1 ao capítulo 12, o Espírito Santo se apodera de uma forma da vida de Pedro, que ele se torna um antagonista. Porque o protagonista é o Espírito Santo. O protagonista aqui nessa noite é o Espírito Santo. É por isso que Mateus 5,13, ele diz que nós temos que ser o sal da terra. Porque se você for ao supermercado, a prateleira mais suja é a do sal. O sal não aparece. Você joga o sal no arroz, você joga o sal na salada, você joga o sal, não aparece. E não existe propaganda de sal. Minha esposa nunca disse: compra 10 pacotes que o sal está barato. Não, aumenta a carne, aumenta o feijão, mas o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, aí estraga o banquete. Aí alguém diz: a comida estava boa, mas estava salgada. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete.
No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. Porque o protagonista é o Espírito Santo. É só ele que deve aparecer. E o que falta no povo é sede. Porque a igreja não tem cumprido o seu papel. Nós precisamos salgar o ambiente. Nós precisamos salgar o trabalho, os familiares. Porque quando a gente come uma coisa muito salgada, que dá vontade de fazer. Aí Jesus em João 7,37 se põe em pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Nós precisamos cumprir o nosso papel. O Espírito Santo é protagonista, Pedro é o antagonista. E do capítulo 13 em diante, ele se apodera da vida do apóstolo Paulo. E o Espírito Santo continua sendo o protagonista e Paulo passa a ser o antagonista do livro de Atos. É conhecido como Atos dos Apóstolos, mas podia ser chamado Atos do Espírito Santo. Paulo é chamado em Atos capítulo 9, mas ele só vai para a obra em Atos capítulo 13. Daí dita-se 14 anos, porque entre Deus falar e Deus cumprir há um intercurso, há um tempo determinado para todas as coisas. Quando chega em Atos capítulo 13, e disse o Espírito Santo: separai para mim, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Primeiro Barnabé, depois Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Pois é, Paulo foi reserva de Barnabé. Porque quem não é liderado, não pode liderar. Quem não se assenta para aprender, para ouvir, não pode estar de pé para ensinar. Pois Barnabé era o antagonista, o Espírito Santo sempre o protagonista. E ele diz: apartai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Primeiro Deus separa para ele, depois para a obra. Primeiro Deus trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Aleluia. Deus usa quem quer, a hora que quer, da maneira que quer. Filipenses 1,6: aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Mas nós não devemos descuidar da oração e da palavra. É por isso que 1 Timóteo 4,16 ele disse: Timóteo, cuida da doutrina e de ti, policia a doutrina, fica atento à doutrina, patrulha a doutrina, porque a heresia entra de forma que imperceptível. Nós vemos que o livro de Atos nos revela que o poder não vem do homem, vem de Deus. O livro de Atos nos revela que o poder não vem da terra, vem do céu, porque eles estavam debaixo de uma promessa. Em Lucas capítulo 24, verso 49, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Era uma espera obediente, eles estavam debaixo de uma promessa. Quando chega em João capítulo 20, verso 22, a Bíblia diz que Jesus se põe no meio deles, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. Ali eles foram vestidos. E quando eles foram revestidos? Em Atos capítulo 2, quando o Senhor derramou do seu Espírito. Então em João capítulo 20 ele sopra, mas em Atos capítulo 2 ele derrama do seu Espírito. Era o cumprimento de uma promessa do profeta Joel. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, Paulo disse que tinha 500 irmãos reunidos, mas no Senado, em Atos 1,15, só tinha 120. Aonde estavam os outros? Nós devemos permanecer na oração e na palavra. A palavra Pentecoste significa o 50º, 50 dias após o sábado da Páscoa, e 10 dias depois da ascensão do Senhor, a promessa se cumpriu. Aquilo que havia dito Joel, capítulo 2, verso 28. Eles estavam reunidos, vinham de 10 dias de orações, de jejum. Eles estavam juntos no partir do pão, na comunhão, na oração, na meditação da palavra. Glória a Deus. E a Bíblia diz que veio um vento veemente, e todos foram cheios. Primeiro ele sopra, depois ele derrama. A Bíblia diz que todos foram cheios, porque o céu não está em crise.
do céu não cai. O que está em falta é vaso. Quando eu leio 2 Reis, capítulo 4, verso 6. Glória a Deus. Aquela mulher disse: traga mais vaso. Eita, Deus fiel. E ela disse, e os filhos dela disseram: acabaram-se os vasos. Glória. Aí a Bíblia diz que o azeite parou. Não terminou, parou. Porque se tivesse vaso, o azeite ia continuar jorrando. Tem vaso aqui nessa noite? Porque o que está em falta é vaso. O azeite ele tem para dar. Ele quer derramar. Subdecanto, arabassuri e andarábia. O Senhor quer encher crente aqui nessa noite. O Senhor quer derramar do seu espírito. Atos capítulo 1 e o verso 8. É o versículo chave do capítulo 1. A Bíblia diz que vocês seriam cheios, ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Essa palavra testemunha do grego é mártir, ou seja, é morrer pela causa. Jesus estava dizendo: eu não vou dar poder para vocês só para pregar, eu também vou dar poder para vocês ficar firmes e inabaláveis. Eu também vou dar poder para, se preciso for, vocês morrerem por causa do meu nome. Foi esse poder que sustentou Estevão. Foi esse poder que sustentou Tiago. Foi esse poder que sustentou Paulo. Foi esse poder que sustentou Pedro na prisão, debaixo de uma promessa obediente. Nós entendemos que o poder não vem do homem, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Porque antes de Deus enviar a igreja para o mundo, Ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Porque sem o Espírito Santo, a igreja não respira o oxigênio do céu. Não há missão sem capacitação. E a unção é uma intervenção divina, que sem o Espírito Santo jamais você faria. Foi por isso que os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Por que eles não disseram: nos ensina a pregar, nos ensina a curar, nos ensina a profetizar? Não, eles disseram: ensina-nos a orar, Senhor. Porque eles sabiam muito bem que sem oração a palavra não tem virtude na nossa boca. Como no caso do profano Geazi. Eliseu chama, diz: encosta o bordão no rosto do menino, o menino vai reviver. Geazi corre, encosta o bordão, o menino não revive. O problema era o bordão? Não, o problema era quem carregava o bordão. Aleluia. Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus não tem virtude na nossa boca. Sem santificação, sem oração, sem a palavra, o bastão do Evangelho não tem efeito nas nossas mãos. Porque a palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo. A palavra de Deus na boca do desviado é palavra de desviado. Mas a palavra de Deus na boca de um homem que tem compromisso, cheio do Espírito Santo, é boca de Deus na terra. É dar um cheque branco assinado: profetiza que eu cumpro. Glória a Deus. Eu vejo Deus dando testemunho em Ezequiel 14:14, de Daniel, Jó e Noé. Em Jeremias 15 ele fala de Moisés e Samuel. Qual é o testemunho? Qual é o nosso testemunho? Glória. Qual tem sido o nosso testemunho? A Bíblia diz em 1 Reis 8:56 que de todas as boas palavras que Moisés falou, nenhuma caiu por terra. 1 Samuel 3:19, de todas as boas palavras que Samuel falou, nenhuma caiu por terra. É como se Deus desse um cheque em branco. Aleluia. Homens de compromisso, homens que não deixaram a vida de oração, homens que nunca deixaram de meditar na palavra. Aleluia. Joel 2:28 havia profetizado. Jesus reforçou em João 16:7. Ele disse: se eu não for, o Espírito não vem. Ele disse em João 16:8 que quando ele viesse,
Ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que convence o homem. Spurgeon dizia que é mais fácil um leão virar vegetariano do que uma pessoa se converter sem a ação do Espírito Santo. Porque nós somos só uma ferramenta. O cano pode estar enferrujado, mas a água é limpa. Aleluia. Aleluia. Porque ter o Espírito é uma coisa, agora ser cheio dele é outra. Aleluia, Deus. Ter o Espírito é uma coisa, agora o Espírito nos ter é outra coisa. Aleluia. Aleluia. Glória. Ter o Espírito, Deus de maravilha. Abençoe, Jesus. ter o Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. Totalmente diferente. Tremendo, Jesus. Aleluia. Ter o Espírito residente é uma coisa, ter o Espírito presidente é outra coisa. Ter ele presidindo a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo, Jesus. Em Gálatas 5:22 nos fala dos frutos do Espírito: a fé, a mansidão, a bondade, a longanimidade. Porque você não muda porque você frequenta a igreja. Você só muda quando o Espírito Santo se apodera de você. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele começa a controlar o que você ouve, o que você fala, o que você come, o que você veste e o que você faz. Aleluia. A Bíblia diz em Atos 4:31 que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar, a anunciar a palavra com intrepidez. Então eles foram cheios do Espírito para pular, para girar, para profetizar? Não, para anunciar a palavra do Deus eterno. Aleluia. Então a maior evidência de quem está cheio do Espírito Santo não é pular, não é girar, não é gritar, não é pregar, não é louvar. É quando eu tenho a oportunidade de pecar e não peco. É quando eu posso passar alguém para trás e não passo. É quando eu posso adulterar e não adultero. É quando eu posso mentir e não minto, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Glória. Quando eu evangelizo, eu estou cheio do Espírito Santo. E quem não evangeliza precisa ser evangelizado. É sal no saleiro, precisa ser empurrado para fora do ninho. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque Deus, quando Ele trabalha, tem uma coerência. A Bíblia diz que quando Ele cria a terra e a enche com árvores, com plantas. Ele cria o céu e os enche, o sol, a lua, as estrelas. Ele cria o mar e os enche, peixes. E quando Deus cria o homem, Ele o enche com o seu Espírito. Aleluia. Deus, Ele quer te encher. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios 5,14: levanta tu que dormes, porque Ele quer encher. Aleluia. Glória. Quer dar um novo rumo, um novo caminho. Glória a Deus. A Bíblia diz em Atos 20, o verso 9, que Paulo pregava e eu estava na janela dormindo, e ele cai, porque o ambiente de culto não impede ninguém de cair. Sansão dorme e corta os seus cabelos. Quando Saul dormia, furtaram a sua espada. Jonas dormia e a tempestade acontecia. Nós precisamos despertar na presença do Deus eterno, Aleluia, Deus. para que nós possamos ser cheios do Espírito do Senhor. Pentecoste, eles falavam em línguas e todos se entendiam. Pentecoste é a mesma língua, mas Babel é confusão. Na Torre de Babel ninguém entendia o que eles falavam, mas no Pentecoste todos entendiam o que ele falava. Em Babel teve dispersão, onde foi dividida as línguas. No Pentecoste teve ajuntamento.
Nós vemos que em Babel foi fruto de rebeldia, mas o Pentecoste foi fruto de oração. Aleluia, Senhor. Em Babel, os homens enalteciam o seu próprio nome. E no Pentecoste, a Bíblia diz que eles diziam maravilhas do nome de Deus. Em Babel, a terra orgulhosamente tentou chegar no céu, mas no Pentecoste, o céu humildemente desceu na terra. E todos foram cheios e falaram em outras línguas. Porque Deus não tem negócio com soberbo. Aleluia. Provérbios 16, 18, a Bíblia diz que Deus ele rejeita o soberbo. Da soberba procede a altivez de espírito e a sua queda. Quando lemos o livro do profeta Isaías 14, 14, o adversário disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E em Filipenses 2,8, Jesus disse: eu descerei e serei semelhante aos homens. Um se exalta e o outro se humilha. E o humilhado é exaltado, e o exaltado é abatido. A Bíblia vai nos dizer, em Atos capítulo 3, que havia um homem coxo na porta do templo. Em Atos 4:22 nos diz que esse homem tinha mais de 40 anos e que desde o ventre ele era colocado na porta formosa. Era uma estratégia, que as pessoas iam ao templo para orar, as pessoas iam ao templo para buscar a Deus. E a Bíblia diz em 1 João 4:20: se eu disser que amo a Deus, que eu não vejo, como eu posso odiar o meu irmão, a qual eu não vejo? Porque tem gente que diz que ouve a voz de Deus, mas não está ouvindo nem a voz da esposa e está ouvindo a voz de Deus. Ah, não ouve a voz do esposo e está ouvindo a voz de Deus. Não ouve a voz do pastor e diz que está ouvindo a voz de Deus. Meu Deus, poderoso. Aquele coxo estava no templo, pedindo esmola. A Bíblia diz que às 3 da tarde, Pedro e João vão à oração. E quando se deparam com aquele homem coxo, e ele fitando os olhos nele, a Bíblia diz que Pedro, olhando para ele, e ele pedindo uma esmola. Em Atos capítulo 3, no verso 6, no verso 4 ele diz: olhai para nós. Isso fere a nossa teologia. Quantos de nós já não dissemos, tem que olhar para Jesus? Mas Pedro disse: olha para nós. Será que alguém pode olhar para você? Será que alguém olha para você e vê Jesus em você? Vê você um homem de oração? Segundo Reis 4:9, quando Eliseu passava, aquela mulher dizia: ali vai um santo homem de Deus. Quando aí você tem passado, o que eles têm dito? É o teu nome, Jesus. Pedro disse: olha para nós. E ele esperando receber alguma coisa, Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma palavra, mas eu tenho autoridade, mas eu tenho compromisso, eu tenho vida de oração. Ele queria esmola e recebeu pernas novas. Porque o dinheiro não muda a vida de ninguém, irmão. Ele não ia conseguir comprar perna nova. Porque Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai dar o que você precisa. Deus, Ele tem o que você precisa nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas ele tinha uma palavra da parte de Deus. Hoje a igreja tem muita prata, tem muito ouro, mas e a palavra? Se mede a temperatura de uma igreja pelo tempo que ela gasta em oração e com a palavra. Aleluia, Deus. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma palavra. Glória a Deus. O engraçado é que quando chega no verso 12, quando aquele homem é curado, ele entra no templo saltando, bailando, louvando a Deus, e todos reconhecem que era aquele homem que há 40 anos estava naquela situação. Ali passou sacerdote, ali passou levita, a exemplo do bom samaritano. Mas o homem
de Deus estava em ação. O Espírito Santo estava em ação. E quando todos reconhecem aquele homem, os olhares voltam para Pedro e João. E no verso 12 ele vai dizer: por que vocês estão olhando tanto para nós? Se no verso 4 ele disse: olhai para nós. E depois ele diz: por que vocês estão olhando para nós? Ele tira o foco dele e coloca em Jesus. Ele chama a atenção para Jesus. Ele não morde a isca. Tem muita gente mordendo a isca em nosso meio, querendo aparecer mais do que a obra e mais do que o dono da obra. Por que vocês estão olhando tanto para nós? Oh, Jesus. Ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas ele tinha uma palavra. Hoje a igreja tem muita prata, tem muito ouro, mas e a palavra? Quando eu leio o 2 Crônicas, capítulo 34, verso 15, a Bíblia diz que o rei Josias mandou fazer uma faxina no templo. E ali estava o sacerdote Uquias e o escrivão Safã. E a Bíblia diz que eles acharam o livro no templo. Se eles acharam, é porque estava perdido. E aonde? No templo. Tem muito tempo que o livro está perdido, que a palavra não é mais a prioridade. Aleluia. Oh, aleluia. Foi o que o meu irmão pastor leu aqui. Faltou pão na casa do pão. O pão nós temos, mas o forno está frio, porque não nos debruçamos mais sobre a palavra. E não há provisão de pão. E muitas vezes não é hora de fugir, é hora de enfrentar. Porque quando eles fugiram para Moab, em busca de pão, encontrou a morte. Em busca da vida, encontrou a doença, porque lá morrem os seus 2 filhos e o seu marido. Muitas vezes temos que enfrentar, temos que nos colocar na posição. É o processo. E quantos de nós vivem fugindo do processo? Aleluia, Senhor. Aquele milagre foi notório. O Sinédrio não tinha como refutar aquele milagre. Aquele homem, 40 anos no templo. E Pedro não morde a isca. Ele tira o foco deles e coloca em Jesus. Porque para Jesus eles perguntaram: com que autoridade você faz esses milagres? Mas os discípulos perguntaram: em nome de quem você faz esses milagres? Aleluia, Deus. Mas ele não mordeu a isca. Vê se João Batista mordeu a isca. A Bíblia diz em Lucas 3:2 que veio a palavra de Deus a João no deserto. No Sinédrio estava Caifás e Anás. O culto do Sinédrio estava vazio, mas o culto de João no deserto estava lotado, porque lá tinha palavra, porque lá Deus falava. E o que a palavra está fazendo no deserto? É quando a liderança não tem compromisso com a palavra. Aí a palavra fica esquecida no deserto. E houve um bochicho que João era o Messias. O perigo dos holofotes, da fama. Porque você corre perigo não é quando você está sendo perseguido, é quando você está sendo elogiado. Mas João não morde a isca. Ele podia dizer: ó a multidão que eu arrasto para o deserto para me ouvir. Ele não morde a isca. Quando eles perguntaram: tu és o Cristo? Tu és o Verbo? Ele diz: não, sou só uma voz. Tu és o noivo? Não, sou amigo do noivo. Tu és a luz? Não, eu testifico da luz. Eu não sou digno de desatar as correias dele. Eu vos batizo com água, mas vem um aí que vai nos batizar com fogo. Essa agulha caiu como uma bomba, porque era um milagre irrefutável. Pedro, no seu sermão, os acusa. Diz que o Sinédrio preferiu um homicida e matar o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aquelas palavras como uma espada cortante,
Como Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, produz vida, é eficaz, causa efeito, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. Aqui a palavra é comparada com espada, porque nos confronta. Porque se fosse para fazer carinho, a palavra aqui era travesseiro, mas a palavra é espada. A palavra nos confronta, nos tira da zona de conforto. É o que tem muito falso profeta por aí. No lugar de te confrontar, ele te incentiva. Quando você devia ser confrontado, você é incentivado. Foi assim que a serpente enganou a Eva, pastor Gilson, falando o que ela queria ouvir. Tem muito crente que quer que as pessoas preguem o que ele quer ouvir. Que ali tem um anjo com a bandeja de prata, que Deus está limpando o teu nome do SPC, que Deus está revertendo a tua situação. Jesus nunca prometeu uma viagem tranquila, Ele prometeu foi uma chegada certa. 2 Timóteo 2,17. Paulo falando a Timóteo que a palavra de Mineu e Fileto era igual uma gangrena. Eles estavam se desviando da fé e pervertindo a fé de alguns. Mas nós vemos em Judas, no verso 4, que muitos estavam distorcendo a palavra para sua própria condenação e arrumando desculpa para sua vida imoral. E é oportuno nós lembrarmos os textos de Lucas 16:2, que todos nós daremos conta da nossa mordomia, e que o diabo não pode erradicar do nosso coração que há um dia, e o dia vem, o dia está a caminho. Mateus 7:21. E naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei, eu quebrei a lei da natureza no teu nome. E ele não vai dizer: você era e desviou. Não, eu nunca vos conheci. Você nunca nasceu de novo. Você nunca se afastou do pecado. Aquela palavra entra como uma espada diante do sinédrio. Porque Pedro foi chamado para pregar a verdade, para pregar a palavra como ela é. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. A igreja primitiva orava por missão, a igreja contemporânea ora por conforto. A igreja está cheia de gente vazia, só cresce para o lado, e para baixo, e para cima, e profundidade, e na oração, e na palavra, firme na palavra. Tem morte na panela, tem morte na panela, o evangelho crivado de erro. Nós estamos vendo florescer um novo evangelho, onde as pessoas entram na igreja, mas não nascem de novo. Atrai a multidão, mas não renuncia à vida promíscua, tendo ludibriado muitos obreiros, muitos profetas ovacionados como profeta do Altíssimo, e são verdadeiros assassinos da fé, pervertendo a fé de alguns, falando o que Deus não manda falar. Atrai a multidão, mas não reconcilia o homem com Deus. Tem um nome no rol da igreja, mas e no livro da vida? São filhos de crente, mas são filhos de Deus? São batizados na água e com o Espírito Santo. Não, é muito trovão e pouca chuva. Aleluia. É muito trovão e pouca chuva. É muito barulho e pouco arrependimento. É muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Mas nós precisamos voltar à oração e à palavra. Porque só aí nós vamos ficar firmes e inabaláveis. O sinédrio era a tribuna do terror.
tinha crucificado Cristo, matado Estevão, e o próximo era Paulo. A pior prisão de Paulo foi em Jerusalém, a prisão psicológica, porque Paulo fazia parte do Sinédrio, e ele deu seu voto quando matava o Estevão. Agora tem alguém no lugar de Paulo no Sinédrio, e eles queriam a cabeça de Paulo. Só que Paulo era cidadão romano de nascimento, e ele apela para Roma. É esse Sinédrio que tinha 71 cadeiras. Presidente era o sumo sacerdote Caifás. 70 cadeiras ocupadas, e uma era da lei, porque o Sinédrio fazia cumprir a lei dentro de Israel. Autoridade máxima. Obrigado, varão. Deus o abençoe. Glória. Aleluia. Mas Pedro está firme e inabalável diante do Sinédrio. Porque o Sinédrio dizia: não prega esse nome. E ele dizia: eu estou persuadido a obedecer a Deus e não aos homens. Em Gálatas 1:10, Paulo disse que se eu estiver agradando ao homem, eu não estaria agradando a Deus. Eu não vim aqui trazer uma palavra para agradar você. Eu vim aqui para agradar o meu Deus. Eu vim aqui fazer a vontade do Deus eterno. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em Atos 4:3 que eles foram presos. Em Atos 20, verso 19, eles estão trancados dentro de casa com medo dos judeus. Eles estão trancados com medo de ser presos, porque eles só tinham o Espírito. Mas quando eles estavam cheios, a Bíblia diz que eles foram presos por falta de medo. Primeiro eles estão com medo de ser presos. Em João 20:19. Em Atos 4:3 eles são presos por falta de medo, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Porque eles foram chamados para anunciar a palavra. Aleluia, Deus. E crente que não conhece a palavra é presa fácil. No campo de batalha ele é aliciado facilmente, e na primeira investida do adversário ele tomba, porque ele não sabe como agir. É por isso que Provérbios 15:24 diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o inferno não é falácia, não é utopia, não é mentira. O inferno é verdade. E o Salmo 9:17 diz que ele está preparado para os ímpios e para todas as nações que se esquecem de Deus. Provérbios 16:4: Deus fez todas as coisas para o seu próprio fim, e o ímpio para o dia do mal. Você tem chance de ser cheio e anunciar a palavra, para não fazer como o missionário morto de Lucas 16. Depois que aquele homem rico morre, e ele vê que Lázaro está no seio de Abraão, e ele vê que é verdade, aí ele diz: envia lá na minha casa. Missionário morto. Depois que ele morreu, ele queria fazer missão, e a gente tem a oportunidade de anunciar o nome do Eterno. E nós precisamos anunciar antes que seja tarde, porque Deus conta comigo e com você. Não é para começar outra obra, é para continuar a obra. De 1 a 12, Pedro. De 12 a 28, Paulo. E Atos 29 em diante é comigo e com você. Nós estamos escrevendo a história da igreja, porque o livro de Atos não tem fim. E qual é a história que nós estamos escrevendo? Aleluia. Aleluia, Deus. Tu és fiel, meu Deus. Nós vamos ver que em Atos 5:18 eles são presos de novo. Em Atos 5:40 eles são açoitados por pregar. Em Atos 5:41 a Bíblia diz que eles se alegravam por serem julgados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. E a gente faz campanha para parar de sofrer. E a gente faz campanha para Deus abrir a porta. A gente não quer passar o processo. Quando Deus chama Paulo em Atos 9:15, ele diz: esse é para mim o vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele há de padecer, de sofrer pelo meu nome. Paulo não andava fazendo campanha para parar de sofrer. Eles estão firmes e inabaláveis no propósito. E no sermão de Pedro ele demonstra que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Aleluia. Na cruz 6 horas, no túmulo 3 dias.
mas o trono está ocupado perpetuamente. Existe um que reina. Sabe por que você ainda não está cheio? É porque Cristo ainda não está reinando na tua vida. É porque você ainda não renunciou. É porque você ainda não morreu. É porque você ainda não disse, Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Aleluia a Deus. Aquilo ali vai desencadear uma grande perseguição sobre a igreja. Em Atos capítulo 4, a primeira estratégia, a perseguição. O ataque foi de fora para dentro. Eles perseguiam, açoitavam, prendiam, diziam, não prega nesse nome, não fala nesse nome. Essa estratégia não deu certo, porque eles continuavam firmes e inabaláveis. Aleluia. Aí Atos capítulo 5, ele tenta a segunda estratégia, infiltração. Ele planta o joio no meio do trigo. Ananias e Safira, um casal hipócrita, queria comprar fama. A Bíblia diz que eles vendiam as suas fazendas, as suas herdades e dividiam. Não havia necessidade entre eles. Ananias e Safira queriam comprar fama. E Pedro, usado pelo dom do discernimento, dá o ultimato. E a Bíblia vai dizer em Atos 5,13 que todos os tinham em autoestima, mas ninguém ousava se juntar com os apóstolos, porque o grau de santidade era alto. Não tinha brincadeira, não tinha barganha. Meu Deus, santo. Tremendo. Aleluia a Deus. Era o joio crescendo com o trigo. Glória. Porque a mídia só veicula a coisa ruim na igreja. E aonde Deus planta o seu, o adversário planta o dele. É o joio crescendo com o trigo. O joio amassado é veneno. O trigo amassado produz pão. Aleluia. É, quando você é amassado, aí você revela o que você tem dentro. Se você é joio, se você é trigo. Se você tem pão, se você tem veneno. Você quer saber quem é o obreiro? Pergunta para a mulher dele. É ele que vive com ele, e dorme e acorda com ele. Por isso que alguém diz, você conhece fulano? Não, eu sei quem é. Quem conhece é Deus. É Deus que sabe o que perder no coração e na vida de cada um. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A primeira estratégia, perseguição. A segunda estratégia, infiltração. A primeira foi de fora para dentro e a segunda de dentro para fora. Não deu certo. Aí ele parte para a terceira, a distração. A Bíblia diz que eles deixaram a oração e a palavra. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Era a distração. Eles deixaram a oração e a palavra e foram servir a mesa, fazendo a coisa certa do jeito errado. Deuteronômio 10:18. Deus é o Deus do órfão, da viúva e do estrangeiro. Deus tem um cuidado todo especial com essa classe de gente. Ele é o marido da viúva, ele é o pai do órfão e amigo do estrangeiro. Aleluia. E havia uma murmuração, que eles estavam abandonados. Foi ali que eles instituíram os primeiros diáconos, para cuidar das viúvas, para servir a mesa. A distração. E o que tem de gente distraída em nosso meio, que não ora como orava, que não lê como lia, que não jejua como jejuava. Crente distraído. Que já perdeu as prioridades. Colossenses 3:2. Ele diz: buscar as coisas que são do céu, do alto e não da terra, porque as coisas da terra é passageira, as coisas do céu são eternas. Glória a Deus. No livro do profeta Miqueias 2:10, ele disse: levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Aqui você foi chamado para trabalhar, não é para dar trabalho não. Glória a Deus.
Em Atos 4:3 eles são presos por pregar. Em Atos 4:23 eles são soltos para pregar. Em Atos 5:17 eles são presos de novo por pregar. Em Atos 5:19 o anjo os liberta e diz: vai lá e prega a palavra dessa vida. Hoje o anjo não precisa mandar você pregar, irmão. Está escrito aqui. Em Atos 5:28 os sinédrios proíbem de pregar. Em Atos 5:40 eles estão pregando e são açoitados por pregar. Meu Jesus. Mas tem muito lugar que o púlpito virou picadeira, a igreja virou circo, os crentes virou palhaço. E vida com Deus é coisa séria. Muita gente está pregando para entreter o povo. A Bíblia chama isso de chocarrice, que as coisas de Deus é santa. Nós estamos diante de um Deus fiel, santo, poderoso. Em muito lugar o púlpito virou balcão, a igreja virou negócio, os crentes viraram cliente e estão vendendo um evangelho barato, aonde não prega mais o arrependimento. O povo ia no deserto, ouvia João, e a mensagem dele não era boa não. E os obreiros ele chamava de raça de víbora. Arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se João Batista pregasse o que se prega hoje, jamais ele teria sido degolado. Jamais ele teria perdido a cabeça. Mas o profeta perde a cabeça, mas ele fala a verdade. Eu posso não voltar mais aqui, mas eu vou fazer a vontade de Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo muda, as circunstâncias mudam, mas em Malaquias 3:6 ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Em Mateus 24:35 ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam. Isaías 40 verso 8: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A estratégia não mudou. Para encerrar, a estratégia não mudou. Quantos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos? Onde o evangelho não entra, onde eles estão agora escondidos dentro da caverna para poder fazer um culto, e se for pego perde a cabeça, cada um com um pedacinho de um salmo, para quando eles se encontrar conseguir ler um salmo. E a gente tem essa riqueza e não dá valor. Há dias agora eu vi um vídeo aonde costuraram a boca, costuraram com uma linha bem grossa para que eles não pregassem o evangelho. E a gente tem essa liberdade e não quer. Quando Jesus cura o leproso, ele falou: não conta para ninguém. A Bíblia diz que quando o leproso sai, ele conta para todo mundo. E para nós, Marcos 16:15, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Para o leproso ele diz: não conta para ninguém, ele conta para todo mundo. E para nós ele diz: conta para todo mundo, e a gente se cala. Quando o Paulo tem oportunidade, ele não dispersa. Em Atos 17, quando ele chega no Areópago, uma tribuna intelectual da época, o panteão de deuses, ele vê um escrito ao Deus desconhecido. Quando ele chega e ele diz: olha, eu vi que vocês honram um Deus a qual vocês não conhecem. Passando pelo santuário de vocês, eu vi escrito um Deus desconhecido. Esse Deus é o que eu vos anuncio. Paulo vê a porta e entra por ela. Você não pode perder a oportunidade de falar de Jesus. Porque assim como Pedro, você tem uma palavra, você tem autoridade, você foi chamado por Deus. Deus conta comigo e com você. Glória a Deus, aleluia. É muita gente distraída em nosso meio. É muita gente desanimada em nosso meio. No ministério de Jesus tinha um Judas para trair,
tinha um Pedro para negar e tinha um Pilatos para crucificar. Você acha que no nosso ministério não vai ter? Sempre vai ter um, irmão, para negar, para trair, para crucificar. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O adversário quer tentar parar a chamada que Deus tem na tua vida, mas você precisa continuar firme na palavra. Quanto a nós, perseveraremos na oração e na palavra. Amém, amados? Você possa guardar essa palavra no seu coração. Agradecer ao pastor Gilson nessa oportunidade de nos ceder a tribuna, de fazer a vontade do Deus eterno, porque foi para isso que Ele nos chamou. Ele não me chamou para ser soprador de microfone, nem para ser abanador de igreja, nem para passar a mão na cabeça de ninguém, que eu não sou cabeleireiro, e nem para enfeitar o pavão, porque o pavão Ele já enfeitou. Eu vim pregar a palavra que Ele me mandou. Amém, amados? Eu tenho um canal no YouTube. Essa mensagem vai subir. Se você pesquisar lá no YouTube, Wellington Caetano de Holanda, no YouTube, Wellington Caetano de Holanda, você vai ver a minha foto e da minha esposa, aquela loira linda que Jesus me deu. Você se inscreve lá, essa mensagem vai subir, você vai ver novamente essa mensagem, se tem alguma coisa fora daqui. Amém, amados? Tem alguém aqui em nosso meio que quer entregar sua vida a Jesus? Eu não costumo dizer que é aceitar Jesus, porque na verdade é Jesus que nos aceita. O ruim da história sou eu. A gente acha um absurdo Jesus ir atrás da ovelha perdida, mas e quando a gente descobre que essa ovelha somos nós? Jesus é crucificado no lugar de Barrabás, um ladrão. E quando esse Barrabás sou eu? Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no seu lugar. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida ao Senhor nessa noite? Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Deus eterno? E Jesus não é mercadoria para ficar oferecendo. Ele é soberano. Ele tem aquilo que aquece o meu e o teu coração, a palavra. Ele tem aquilo que mata a minha e a tua sede, a presença. Amém, amado? Se eu agradeço a oportunidade, e as palmas lá engrandecem o nosso Deus. Deus possa abençoar a vida do pastor Wellington, seu pastor presidente também, Deus abençoe, evangelista também, Deus abençoe a sua vida, a esposa também, que Deus